Se você sente que está perdido, sem direção, preste atenção nisso. Deus nunca te deixou sem caminho. Mesmo quando tudo parece confuso, quando a mente está cheia, quando o coração está cansado, Ele continua ali, em silêncio, indo na sua frente, preparando cada passo que você ainda nem consegue ver. A Bíblia diz que o Senhor guia aqueles que confiam nele, mas confiar não é apenas dizer que acredita, é soltar o controle. Mesmo quando tudo dentro de você quer resolver sozinho, é continuar caminhando, mesmo sem entender o caminho. Porque quem confia não precisa ver tudo, só precisa saber quem está na frente guiando. E talvez o que mais tem te cansado não é a luta em si, é a sensação de ter que resolver tudo sozinho, de ter que dar conta de tudo, de prever tudo, de controlar tudo. Mas deixa eu te dizer uma verdade. Você nunca foi chamado para carregar tudo. Existe um Deus que quer ir na sua frente e assumir esse peso por você. E quando você tenta controlar tudo, você se afasta daquilo que Deus quer fazer, porque Deus não trabalha no controle. Ele trabalha na confiança. Enquanto você tenta segurar tudo nas mãos, você impede Deus de agir com liberdade. Mas quando você solta, quando você entrega, é ali que o céu começa a se mover ao seu favor. Existe uma promessa que muita gente esquece. Deus não apenas te observa, Ele te guia. Ele vai na frente, endireitando caminhos, abrindo portas que você nem sabia que existiam. Mesmo em dias difíceis, mesmo quando tudo parece parado, Deus nunca parou de trabalhar por você. Mas existe algo que muda tudo. Você precisa permitir que Ele te guie, porque Deus não força caminhos. Ele conduz quem decide seguir. E muitas vezes, a gente pede direção, mas continua insistindo no próprio caminho. E é aí que nasce o cansaço, a frustração e a sensação de estar perdido. Mas existe algo que muda tudo. Você precisa permitir que Ele te guie, porque Deus não força caminhos. Ele conduz quem decide seguir. E muitas vezes, a gente pede direção, mas continua insistindo no próprio caminho. E é aí que nasce o cansaço, a frustração e a sensação de estar perdido. Confiar em Deus é uma decisão diária. Não é algo que acontece de uma vez só. É escolher confiar hoje, mesmo sem entender tudo. É acordar e dizer: Deus, vai na minha frente hoje. E mesmo que o dia tente te provar o contrário, você continua confiando, porque sabe em quem colocou sua fé. E a verdade é que Deus já esteve com você em momentos que você nem percebeu. Aquela porta que se abriu, aquele livramento silencioso, aquela resposta que veio no tempo certo. Não foi sorte, foi Deus te guiando, mesmo quando você não estava olhando. E se Ele fez antes, Ele vai fazer de novo. Muitas vezes, o medo de errar paralisa você. O medo de escolher errado, de dar um passo e se arrepender depois. Mas quando Deus está na frente, até os caminhos difíceis se alinham. Até os erros viram aprendizado. Até os desvios viram direção. Porque quando Ele guia, nada é em vão. Talvez hoje o que você mais precisa não é de mais esforço, é de mais entrega. Porque não é sobre fazer mais, é sobre confiar mais. Não é sobre correr na frente, é sobre deixar Deus ir primeiro. E quando você entende isso, a vida começa a ficar mais leve. Existe algo poderoso em confiar em Deus de verdade. Você começa a sentir paz, mesmo quando tudo ao redor ainda não mudou. Porque a paz não vem das circunstâncias. Ela vem da certeza de que Deus já está cuidando de tudo. E quando essa paz chega, você percebe que não está mais sozinho. E aos poucos, você começa a perceber algo diferente dentro de você. Uma paz que não faz sentido, uma direção que surge sem explicação. Siga por aqui, mesmo sem lógica. Não é coincidência, é Deus te ensinando a reconhecer a voz dele. Porque quando você decide confiar,
Ele começa a falar mais claro ao seu coração. E quanto mais você caminha com Deus, mais você aprende a reconhecer quando é Ele falando. Porque a voz de Deus não confunde, ela traz direção, mesmo em silêncio. Ela não gera medo, ela gera convicção. E chega um momento que você simplesmente sabe, é Deus me guiando por aqui. Mas existe um detalhe importante. Existem muitas vozes no mundo. Medo, ansiedade, opiniões, pensamentos que confundem, que aceleram, que pressionam. Nem tudo que você sente vem de Deus. Por isso, aprender a ouvir a voz certa é o que protege o seu caminho, e é isso que Deus quer te ensinar. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais fácil fica reconhecer quando não é Ele, porque a voz de Deus traz paz, mesmo quando a direção exige coragem. Já as outras vozes trazem pressa, confusão, peso, e quando você aprende essa diferença, você começa a caminhar com mais segurança. Existe um caminho para ouvir Deus com mais clareza. Se aproximar da palavra, porque é ali que você aprende quem Deus é, como Ele fala e como Ele conduz. Quanto mais você conhece a palavra, menos você se perde nas vozes erradas e mais firme fica a sua direção. Quando você começa a viver assim, buscando a Deus diariamente, algo dentro de você muda. Você já não toma decisões no impulso, já não se desespera com qualquer situação, porque existe uma certeza dentro de você. Deus está me guiando. E essa certeza te dá uma segurança que o mundo não consegue explicar. E aos poucos, você começa a perceber que as coisas se alinham, decisões ficam mais claras, caminhos começam a se abrir, situações que antes travavam começam a fluir, não porque tudo ficou fácil, mas porque agora Deus está na frente e você decidiu seguir. E mesmo quando surgem dificuldades, você já não reage da mesma forma, porque agora você sabe que Deus continua no controle, que mesmo nos dias difíceis, Ele ainda está guiando cada passo. E essa confiança te sustenta, mesmo quando tudo parece incerto. Talvez hoje, Deus esteja te chamando para algo simples, confiar de verdade, não só nas palavras, mas nas atitudes, nas decisões, nos caminhos que você escolhe seguir. Porque confiar em Deus é deixar Ele liderar, mesmo quando você não entende. E é aí que tudo começa a mudar. Existe algo que pode mudar completamente a sua vida. Deus não apenas mostra o caminho, Ele caminha com você todos os dias. Ele não aponta uma direção e te abandona. Ele vai na frente, abrindo portas, alinhando situações, tocando em lugares que você nem consegue ver. Enquanto você se preocupa, tentando entender tudo, Deus já está trabalhando em silêncio, preparando aquilo que você ainda nem imagina. E muitas vezes, o que mais te atrapalha não é a falta de resposta, é a pressa dentro de você, a pressa de entender tudo, de resolver tudo, de ver tudo acontecer no seu tempo. Mas Deus não trabalha na ansiedade, Ele trabalha no tempo perfeito. Quando você tenta acelerar, você se frustra. Mas quando você aprende a confiar, você percebe que tudo está sendo alinhado no momento certo. Talvez hoje, Deus esteja te ensinando algo simples, mas poderoso. Esperar também faz parte da direção. Nem todo silêncio é ausência. Às vezes, é preparação. Enquanto você não vê nada acontecendo, Deus está organizando detalhes, fechando ciclos, abrindo caminhos invisíveis. E quando tudo estiver pronto, você vai entender que cada momento de espera tinha um propósito. E existe algo que acalma o coração. Saber que Deus nunca se atrasa. Ele não chega depois, Ele chega no tempo exato. Mesmo quando parece demorado, mesmo quando você não entende, existe um propósito sendo construído. Porque Deus não trabalha apenas no resultado. Ele trabalha em você durante o processo.
E quando você entende isso, a ansiedade perde força e a confiança começa a crescer dentro de você. E enquanto você aprende a confiar, algo começa a mudar dentro de você. Você já não se desespera como antes, já não tenta controlar tudo, porque entende que não depende só de você. Existe um Deus que está cuidando de cada detalhe. E essa consciência traz leveza, traz descanso, traz a certeza de que, mesmo quando você não vê saída, Deus já está criando um caminho. E essa leveza não vem de fora, ela nasce dentro de você. É uma paz que não depende das circunstâncias, não depende de respostas, não depende do que está acontecendo ao seu redor. É a paz de saber que Deus está no controle. E quando essa paz chega, o medo perde força, a ansiedade diminui e você começa a caminhar com mais confiança, mesmo sem entender tudo. E quando você vive assim, confiando de verdade, você começa a perceber algo diferente. As decisões ficam mais claras, os caminhos mais leves, e até aquilo que antes parecia difícil começa a fluir. Não porque tudo ficou fácil, mas porque agora você não está mais sozinho tentando resolver tudo. Deus está na frente e você decidiu seguir. E até nos momentos em que você não entende, Deus continua guiando, mesmo quando tudo parece confuso, quando as respostas não chegam, quando o caminho parece incerto, Ele não parou de agir. Deus não depende da sua visão para trabalhar, Ele já vê tudo completo. E enquanto você vê apenas uma parte, Ele já está cuidando do todo. Por isso, confie. Mesmo sem entender, continue caminhando. Existe algo poderoso em entregar de verdade. Quando você para de resistir e decide confiar, você abre espaço para Deus agir com liberdade. Porque enquanto você insiste em controlar, você limita o que Deus quer fazer. Mas quando você solta, quando você entrega, o céu começa a se mover ao seu favor. E aquilo que parecia impossível começa a tomar forma de uma maneira que só Deus pode fazer. E não se engane, confiar em Deus não significa que tudo será fácil. Significa que, mesmo quando não for, você não estará sozinho. Significa que, mesmo nos dias difíceis, existe um propósito sendo construído. E que cada passo, cada desafio, cada momento está sendo usado por Deus para te levar exatamente onde você precisa chegar. E existe algo que fortalece ainda mais essa confiança. Lembrar de tudo que Deus já fez por você. Quantas vezes você achou que não conseguiria e conseguiu? Quantas vezes parecia o fim e Deus abriu um novo começo? Você já foi cuidado antes. E isso prova uma coisa: Deus não mudou. Se Ele te sustentou até aqui, Ele vai continuar te guiando daqui para frente. Talvez hoje, Deus só esteja esperando uma atitude sua, entregar de verdade, não só nas palavras, mas no coração, nas decisões, no dia a dia. Porque confiar em Deus não é só sentir, é escolher. É decidir todos os dias que Ele vai na frente e que você vai seguir, mesmo sem entender tudo. E quando essa decisão se torna constante, sua vida começa a mudar de verdade. Você passa a viver com mais paz, mais clareza, mais segurança, porque agora não é mais você tentando controlar tudo. É Deus conduzindo cada detalhe. E isso muda tudo. Muda sua forma de pensar, de agir, de reagir e, principalmente, muda o caminho que você está seguindo. E com o tempo, você começa a perceber algo ainda mais profundo. Você aprende a reconhecer a voz de Deus. No meio de tantas vozes, tantos pensamentos, tantas pressões, você começa a distinguir o que vem dele. Porque a voz de Deus traz paz. Mesmo quando desafia, ela traz direção, mesmo quando não explica tudo. E quando você reconhece essa voz, você não se perde mais. E quanto mais você aprende a ouvir Deus, mais seguro se torna o seu caminho,
porque você já não depende só da lógica, nem apenas do que vê. Você começa a viver guiado por algo maior, uma direção que não falha, uma voz que não confunde, um cuidado constante, e isso te dá uma vantagem que o mundo não explica. Você passa a viver com direção, mesmo em meio à incerteza. Isso não acontece de uma vez só, é um processo, um caminho que você constrói todos os dias, decidindo confiar, decidindo ouvir, decidindo seguir, mesmo quando falha, mesmo quando duvida, mesmo quando erra. Deus continua ali, te ensinando, te ajustando, te guiando com paciência. E quanto mais você permanece, mais forte essa conexão se torna. E mesmo quando você se sente distante, Deus continua perto. Mesmo quando você acha que falhou, Ele não desistiu de você. Porque o amor de Deus não depende da sua perfeição. Ele continua te chamando, te guiando, te trazendo de volta para o caminho. E entender isso tira um peso enorme do seu coração, porque você percebe que ainda pode recomeçar quantas vezes for preciso. E esse recomeço começa com uma decisão simples: parar, respirar e entregar tudo novamente, sem medo, sem resistência, sem tentar controlar. Apenas dizer: Deus, eu confio em Ti. E quando essa entrega é real, algo muda dentro de você. A paz volta, a direção aparece e o caminho começa a se alinhar, de uma forma que só Deus pode fazer. E talvez esse seja o momento que você precisava. Esse momento de parar, de ouvir, de decidir confiar novamente. Não amanhã, não depois, hoje. Porque Deus já está pronto, já está disponível, já está à sua frente, só esperando você dar esse passo. E quando você decide confiar hoje, o amanhã começa a mudar. Agora, antes de seguir com o seu dia, pare por um momento, feche seus olhos, acalma sua mente e prepare seu coração, porque você não precisa continuar sozinho. Existe um Deus que quer guiar cada passo seu, hoje. E nesse momento, você pode falar com Ele, pode entregar, pode confiar, pode pedir direção. Pai, nesse momento eu me coloco diante de Ti, com tudo que estou sentindo, com todas as dúvidas, com tudo que tem pesado no meu coração. Eu reconheço que muitas vezes tentei fazer tudo sozinho, tentei entender, controlar, resolver. Mas hoje, eu entrego tudo nas Tuas mãos, porque eu sei que o Senhor sabe exatamente o caminho que eu devo seguir. Deus, me ensina a confiar de verdade, não só quando tudo está bem, mas principalmente quando eu não entendo. Me ajuda a não depender só da minha lógica, nem das minhas emoções, mas a confiar na Tua direção. Vai na minha frente, endireita meus caminhos, abre portas e fecha tudo aquilo que não vem de Ti. Eu entrego meus planos e confio que o Senhor está no controle. Senhor, acalma o meu coração, tira toda a ansiedade, todo o medo, toda a insegurança que tenta me parar. Coloca em mim a Tua paz, aquela paz que não depende das circunstâncias, e me ajuda a ouvir a Tua voz com clareza. Que eu saiba reconhecer quando é o Senhor falando e que eu tenha coragem para obedecer, mesmo quando for difícil. Amém. Se essa oração falou com você, não deixa isso passar. Comenta aqui: Deus, guia meus passos hoje. E, se possível, compartilha esse vídeo com alguém que precisa de direção, porque às vezes uma palavra, uma oração pode mudar completamente o dia de alguém. E nunca esqueça, Deus já está na sua frente. Confie e continue caminhando.